amigos, meus irmãos, você já foi repudiado alguma vez? Você já foi repudiado por algum motivo? Certamente que sim. Repudiado, rejeitado, talvez pela sua condição social, pela sua condição cultural, no seio da própria família, por não estar vestindo aquela roupa que as pessoas gostariam que você vestisse, ou não estar dirigindo aquele carro que eles acham que é digno das pessoas em top de linha. É verdade, nós somos repudiados. Muitas pessoas são repudiadas. São repudiadas por todos os motivos possíveis, porque uma das defesas da mente humana, principalmente a defesa da mente humana que trabalha essencialmente com as emoções, mas não com as coisas espirituais. A mente que trabalha com uma dificuldade de lidar com as diferenças do seu meio ambiente. Elas geralmente odeiam, repudiam, escarnecem. Você já foi repudiado alguma vez por causa do nome do Filho de Deus? Você já foi repudiado, rejeitado alguma vez por você honrar as Escrituras Sagradas? Muito bom. Você já foi alguma vez rejeitado por dizer que tem um Salvador? Que você nasceu do alto, nasceu de Deus? Se a tua resposta é sim, bem-aventurado você é. E que isso continue por todos os anos da sua vida. Nós somos repudiados sim, porque nós cremos nas Escrituras Sagradas, nós temos um Salvador, nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso é beleza para nós, mas causa repulsa no espírito desse mundo. E o espírito desse mundo é o espírito do engano e da mentira. É o espírito da imoralidade, da sensualidade, um dos espíritos que é liberado por Satanás, o príncipe de toda mentira e de todo engano. Até mulheres bonitas são repudiadas por serem bonitas. Homens bonitos são repudiados por serem bonitos? Ou você acha que mulheres não tão bonitas são, no caso, repudiadas? As mais bonitas também. Você pode ser também repudiado pela sua competência, pela sua habilidade. Então, o homem repudia o homem, a mulher repudia a mulher por uma miríade de motivos. E todos com uma explicação lógica. Todos com uma explicação lógica. Não é isso? No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, capítulo 6, versículo 22, Jesus nos consola, nos conforta e nos fortalece com uma palavra de grande verdade e de grande sabedoria. Ele diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos separarem, quer dizer, vos discriminarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, por causa do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é repudiado por causa de Jesus? O Jesus, Senhor e soberano, autor e consumador da tua fé, bem-aventurado tu és. E não sou eu apenas que digo, antes de mim, Jesus disse isso. Bem-aventurados sereis. Quando fores perseguidos, discriminados, incompreendidos e até mesmo escarnecidos, muitas vezes até de várias formas, sereis agredidos por causa do nome do Filho de Deus. Mas esse mundo repudia o homem que tem um compromisso com Jesus. Esse mundo repudia um homem que crê e vive as Escrituras Sagradas.
Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, por que nós somos repudiados? Porque nós pertencemos a uma outra soberania. Qual é a soberania desse mundo? Embora Deus seja onipresente, onisciente, onipotente, o espírito desse mundo é o espírito do engano e da mentira. Jesus chamou Satanás de o príncipe desse mundo. Então, o príncipe desse mundo não tolera a presença, nem a palavra, nem a fé que nós carregamos em nós. Porque nós pertencemos a uma outra soberania. O nosso soberano é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o grande soberano desse mundo é Satanás, com todos os seus ardis, com todas as suas artimanhas, faladas, exercidas e escritas também. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Pertencemos então a uma outra soberania, a soberania de Jesus e não a soberania do mundo. Por isso você vai ser rejeitado muitas vezes. Em segundo lugar, por sermos privilegiados. Sim, nós temos o privilégio de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos o amor de Deus, de conhecermos a palavra revelada. Nós temos o privilégio de termos uma vida espiritual. Eu não digo espiritualidade porque até os demônios têm. Espiritualidade qualquer um tem. Vida espiritual é uma vida de relacionamento com Deus. Como nós temos uma vida de relacionamento com Deus, nós somos, com isso, privilegiados. E o mundo detesta esse privilégio. O mundo desconhece as verdades espirituais segundo a vontade de Deus. O mundo está muito interessado em saber dos seus, digamos, intelectuais, homens falhos e mulheres falhos, que falam coisas falaciosas e são muito respeitados por isso, mas são geralmente mentirosos. Nós somos privilegiados, porque há um ciúmes do homem e da mulher cristão. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 11, ele respondendo disse-lhes: porque vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer. A vocês, cristãos, a vocês que têm vida espiritual, é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a muita gente não é concedido. Então nós somos realmente privilegiados, e Jesus diz que nós somos privilegiados. Em terceiro lugar, nós não aceitamos as ofertas desse mundo. Todos nós cristãos temos que ter uma vida secular, no sentido de uma vida profissional, de uma vida matrimonial, termos os nossos filhos, os nossos netos, o nosso emprego, a nossa cidadania. Muita gente pensa que nós somos seres extraterrenos. Não, nós somos cidadãos como outro qualquer. Só que nós temos o privilégio de termos aceito a oferta de Deus para nós. Qual é a oferta de Deus para nós? Jesus Cristo, como Senhor e soberano. Agora, esse mundo tem uma porção de ofertas, sim. Se você perguntar ao mundo o que você tem para me oferecer, eles vão oferecer tudo a você, mas não vão oferecer nunca a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Vão ensinar até, se eles se lembrarem
eles vão até falar em Jesus, mas um Jesus confeccionado por eles. Um Jesus de acordo com os seus viés de observação, mas não segundo o perfil de Deus, não segundo as Escrituras Sagradas. Nós aceitamos a oferta de Deus, mas não aceitamos as ofertas desse mundo, que muitas vezes são pecaminosidade, violência, mentira, corrupção, todas as formas de atentar contra Deus. O mundo tem e o mundo quer ofertar, mas nós não aceitamos a oferta desse mundo. No Evangelho de João, em 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. Então não é uma questão de ponto de vista, não. Já desde o tempo do apóstolo João, ele sabe que o mundo caminha na soberania de Deus, mas devido ao livre-arbítrio do homem, o príncipe desse mundo, que está realmente governando as atitudes e as decisões de toda essa civilização. Por isso, tanta guerra, tanta injustiça e tanta violência. Nós não aceitamos a oferta desse mundo. Em quarto lugar, um quarto motivo pelo qual nós somos rejeitados e somos repudiados é porque existe um prêmio para nós. Para nós existe um prêmio que não existe para esse mundo. Esse prêmio é a salvação eterna, é o conhecimento da palavra de Deus, é nós termos o Espírito Santo em nós, é nós termos uma vida espiritual, além de uma primitiva espiritualidade que todo mundo tem, como eu já disse. Nós temos uma vida espiritual, uma vida de interdependência com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um prêmio para essa vida e um prêmio para a vida futura. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que há de ser revelada. Desde o momento da sua conversão até o momento da sua partida, o homem é premiado. Por isso Paulo diz: nós somos mais do que vencedores. O mundo corre desesperadamente atrás de uma conquista, seja ela qual for, um sonho, uma ambição, mas nós, no campo espiritual, nós corremos com a coroa da vitória. Nós corremos vitoriosos em Cristo Jesus. Em quinto lugar, nós somos repudiados, mas nós somos preservados. O mesmo mundo que nos rejeita e que nos agride de diversas maneiras, quase sempre velada e também covarde, é o mesmo mundo que não pode agir em diversas facetas contra o povo de Deus. Porque nós temos a proteção de Deus. Nós somos vulneráveis como todo ser humano. Nós não somos super-homens. Mas no campo espiritual, nós temos uma proteção especial. Porque Deus é o nosso escudo e broquel. É o socorro sempre presente nos momentos de angústia. Somos repudiados, mas nós somos preservados. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz: somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, sim, mas não estamos sozinhos nessa batalha. Ficamos, às vezes, abatidos com muitas coisas que nós sofremos e nós vemos, mas não somos destruídos por causa disso. Porque o Espírito de Deus nos preserva e a nossa fé nos preserva também. Em sexto lugar, nós somos rejeitados, nós somos repudiados, mas nós somos vencedores. Sim, por mais que o mundo deteste isso, por mais que alguns cristãos não tenham a perfeita noção dessa verdade, nós somos repudiados, mas nós somos vencedores. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses que são perseguidos por causa da justiça de Deus, esses aos quais está pertinente o reino dos céus. Então, nós somos repudiados, mas nós somos vencedores. Porque quem tem a promessa dos reinos celestiais é sempre uma pessoa vencedora. Às vezes aparece abatida e aparentemente derrotada, mas ela é sempre vencedora. Temos aqui o último exemplo, que é o sétimo exemplo. Nós somos repudiados por amor de Cristo. Regozijemo-nos. Vamos manter grande alegria em nosso coração e em nosso espírito, porque nós somos rejeitados e somos repudiados por amor de Cristo, porque nós não seguimos homens, não seguimos entidades e não seguimos imagens ou ícones, nós seguimos as coisas espirituais, e as coisas espirituais soberanas, Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo de Deus. Muitos são repudiados por homens porque seguem homens, mulheres e as ideologias desses homens, mas nós somos repudiados por causa de algo superlativo, de algo superior, de algo maravilhoso. E essa maravilha se chama nosso Senhor e Soberano Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É bom nós repetirmos isso. E todos também, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Se você viver de acordo com a malignidade desse mundo, você terá a provação desse mundo e a perseguição desse mundo será de forma diferente. Mas se você quiser viver uma vida cristã, uma vida de retidão, mesmo na tua condição humana, mesmo na tua condição frágil, mesmo às vezes nas tribulações, mesmo assim, todos nós que procuramos viver a vontade de Deus manifesta nas Escrituras e na obra salvadora de Jesus, nós vamos padecer perseguições. Então, meu amigo, meu irmão, nós somos repudiados sim, geralmente de forma velada, às vezes de modo, se me permitam o termo, ridícula e escancarada. Mas, apesar de sermos repudiados, nós não ficamos abatidos. Nós não somos derrotados por isso. E o Evangelho avança a cada ano, salvando milhões de vidas e dando a esse mundo a esperança de uma sociedade realmente de acordo com o perfil desejado por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não te assustes com todo esse repúdio do mundo. Jesus sabe que
a nossa condição é realmente rejeitada por esse mundo. E nós devemos nos regozijarmos e nos fortalecermos em todas essas perseguições, em todo esse repúdio. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.